A mulher de branco do edifício Joelma. Era uma daquelas noites quentes de verão em São Paulo, dessas em que o ar parece grudar na pele e o silêncio da cidade fica pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu estava sozinho em casa, meu apartamento minúsculo no centro, com o ar-condicionado quebrado e aquele calor sufocante que não dava trégua. Decidi que a única solução era ficar acordado até mais tarde, assistindo algum filme para distrair a mente. Escolhi um daqueles clássicos de terror dos anos 80. Nada demais, só para passar o tempo. A sala estava escura, apenas a luz azulada da TV iluminando o ambiente, e eu, deitado no sofá, com um copo de refrigerante na mão, tentando ignorar o fato de que meu prédio ficava a apenas 3 quarteirões do edifício Joelma. Você já deve ter ouvido as histórias. O Joelma é um daqueles lugares que carregam um passado macabro. Em 1974, um incêndio terrível matou dezenas de pessoas lá dentro. E desde então, dizem que o prédio é assombrado. Eu nunca dei muita bola para essas coisas, até aquela noite. O filme estava na parte mais tensa, o vilão perseguindo a protagonista pelos corredores de um hospital abandonado, quando ouvi o primeiro barulho. Um clique baixo, como se alguém tivesse fechado uma porta com cuidado. Parei o filme, olhei em volta. Nada. Deve ter sido o prédio se ajustando, pensei, e voltei a assistir. Minutos depois veio outro som. Desta vez um arrastar de pés no corredor, bem do lado de fora da minha porta. Meu coração acelerou. Quem diabos estaria no corredor a essa hora? Eu me perguntei, olhando para o relógio, 13h17 da manhã. Fiquei parado, ouvindo. O barulho parou. Respirei fundo e estava prestes a voltar ao filme quando algo bateu na minha janela. Não foi um tap leve, como se um pássaro tivesse batido. Foi um baque forte, como se alguém tivesse jogado uma pedra. Meu corpo congelou. A janela do meu apartamento dava para o vão do prédio. Não havia como alguém estar lá fora. A menos que... Me levantei devagar, o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir. Aproximei-me da janela e puxei a cortina de leve, o suficiente para espiar. Ela estava lá, uma mulher vestida de branco, flutuando no vão do prédio, os pés descalços pairando alguns centímetros acima do nada. Seu rosto estava queimado, a pele retorcida e negra em alguns lugares. Os olhos, Deus, os olhos, eram apenas 2 buracos escuros, mas eu sabia que ela estava me encarando. Seus lábios se moveram, como se estivesse dizendo algo, mas não saiu som. Só um sussurro gelado que ecoou dentro da minha mente. Você me viu queimar. Eu caí para trás, tropeçando no sofá, a respiração acelerada. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. Corri para o quarto, tranquei a porta e me enfiei debaixo das cobertas como uma criança, mas sabia que não adiantaria. O cheiro de fumaça começou a encher o apartamento, um odor doce e podre como carne queimada. A temperatura caiu de repente e meu fôlego virou névoa no ar. Então, ouvi. Clique. A porta do meu quarto se abriu sozinha. Ela estava ali, em pé no vão da porta, aquele vestido branco agora manchado de fuligem, os braços estendidos em minha direção. Seus dedos eram longos demais, as unhas negras e retorcidas. Seu pescoço estava quebrado, a cabeça inclinada em um ângulo impossível. Você me viu queimar, ela repetiu, e dessa vez a voz dela veio de todos os lados ao mesmo tempo, como se o próprio ar estivesse gritando. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Ela se aproximou, flutuando sobre o chão, até que seu rosto estava a centímetros do meu. Agora você vai queimar comigo. Foi quando as paredes começaram a escorrer. Não era água, era algo espesso, negro, como óleo, ou alcatrão. O cheiro de gasolina encheu o ar. O tapete pegou fogo primeiro, as chamas subindo rápido, devorando tudo. Eu tentei me mover,
mas ela me segurou pelo pulso, sua mão fria como gelo, e sorriu. Sinta. A dor foi instantânea. Acordei no hospital com queimaduras de 2º grau nas pernas e nos braços. Os bombeiros disseram que meu apartamento pegou fogo por causa de um curto-circuito. Mas eu sei a verdade. Ela me escolheu. Desde então, toda vez que passo pelo edifício Joelma, mesmo de dia, sinto um arrepio na nuca. E se olho rápido o suficiente, vejo uma figura de branco na janela do último andar, olhando para baixo. Às vezes, quando estou sozinho em casa à noite, ouço um clique na porta e o cheiro de fumaça volta. Ela ainda está com fome. E eu sei que uma hora ela vai voltar para terminar o que começou, porque eu realmente a vi queimar, e agora ela quer que eu queime também. Eu nunca deveria ter acordado naquela madrugada. Era 3h47 quando meus olhos se abriram de repente, como se alguém tivesse gritado meu nome no escuro. O quarto estava gelado, embora fosse pleno verão, e aquele silêncio espesso que só existe nas horas mortas da noite pesava no ar. Virei-me na cama tentando encontrar uma posição confortável para voltar a dormir, quando ouvi o primeiro ruído, um estalo seco, como um sapato de couro batendo no chão de madeira. Meu corpo inteiro ficou tenso. Deve ser o prédio se ajustando, pensei, tentando me convencer. Mas então veio o segundo passo e o terceiro. Alguém estava andando pelo meu corredor. Minha mão suada agarrou o celular sob o travesseiro, iluminando o quarto com sua luz azulada. Nada. Apenas as sombras familiares dos móveis. Os passos pararam diante da minha porta. O coração batia tão forte que doía. Quem está aí? Component placement. Minha voz saiu trêmula. Um sussurro rouco. Nenhuma resposta. A maçaneta não mexeu. Nenhum som de respiração. Apenas aquela presença do outro lado da madeira, esperando. Então começou o cheiro. Fumaça. Não aquela de cigarro, mas algo mais pesado. Mais doentio, como carne queimada e tecido carbonizado. O terror me prendeu à cama quando percebi que a fumaça não vinha do apartamento, mas sim de além da porta. A maçaneta começou a girar lentamente. Meu corpo congelou. A porta se abriu centímetro a centímetro, revelando primeiro uma mão enluvada de couro negro, queimada nas pontas, com pedaços de pele grudados no tecido. Depois o braço, a manga de um terno outrora elegante, agora reduzida a farrapos carbonizados. Quando a figura inteira entrou no quarto, meu cérebro recusou-se a processar o que via. Um homem alto, seu corpo inteiro coberto por queimaduras de 3º grau, o terno derretido em partes na carne exposta. Seu rosto. Deus, seu rosto era um pesadelo vivo, os lábios queimados até mostrar os dentes em um eterno sorriso grosseiro, um olho branco e opaco, o outro apenas um buraco escuro. O cheiro de carne torrada encheu o quarto quando ele deu um passo à frente, suas botas deixando marcas negras no chão. Você não devia ter visto, ele sussurrou, e a voz não vinha daquela boca destruída, mas de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Mas agora que viu, temos que resolver isso. Meu corpo finalmente obedeceu. Rolei para o lado, caindo da cama com um baque, rastejando em direção à janela. Ouvi o rangido de suas botas ao virar. Senti o calor irradiando de seu corpo queimado. Correr não adianta. Ele riu, um som úmido e rouco. Minhas mãos trêmulas encontraram o peitoril da janela. Era o 3º andar. Uma queda perigosa, mas melhor que aquela coisa. Virei-me de costas para ele no último segundo. O homem queimado estava agora ao pé da cama, sua mão enluvada estendida. Foi quando vi o que carregava na outra mão. Uma garrafa de vidro cheia de líquido âmbar, um trapo enfiado no gargalo. Gasolina. Todo mundo esquece os que queimam, ele disse, acendendo um fósforo com um polegar carbonizado. Você vai lembrar.
Joguei-me pela janela no exato momento em que o quarto explodiu em chamas atrás de mim. A queda pareceu durar horas, até que o chão me atingiu com força brutal. Acordei no hospital com 3 costelas quebradas e queimaduras de 2º grau nas costas. Os bombeiros disseram que um vazamento de gás causou a explosão, que eu tive sorte de escapar. Mas eu sei a verdade. Quando me deram minhas coisas pessoais, encontrei algo no bolso do meu pijama. Um pedaço de tecido queimado, como de uma luva de couro. E uma nota escrita em letras tremidas. Você ainda não viu nada. Desde então, toda vez que acordo às 3h47, o cheiro de fumaça volta. E se olho rápido o suficiente no espelho, vejo uma figura carbonizada atrás de mim, acenando lentamente. Ele está esperando. E da próxima vez, não haverá janela para pular. Acordei às 13h17 da madrugada, com um barulho que parecia vindo do teto. Um ploque úmido, como se algo pesado e grudento tivesse caído no chão do apartamento de cima. Só que eu morava no último andar do antigo edifício Joelma. O suor escorria pela minha testa antes mesmo de eu abrir os olhos completamente. O ar estava espesso, com aquele cheiro doce e podre de carne estragada que eu conhecia bem. Trabalhava num açougue durante o dia. Meu corpo estava preso à cama. Aquela paralisia do sono maldita que sempre me atacava nas noites quentes. Tentei gritar, mas só saiu um gemido rouco. Foi quando ouvi o segundo ploque, mais perto. Dessa vez veio do meu próprio teto. Meus olhos se ajustaram ao escuro e eu vi ele. Uma figura humana, ou o que restava de uma, grudada no teto como um inseto monstruoso. Seu corpo parecia ter derretido parcialmente, a pele escorrendo em tiras escuras como cera de vela, expondo músculos e tendões que brilhavam sob a luz da lua que entrava pela janela. Seu rosto estava virado de cabeça para baixo, os olhos brancos e inchados como ovos cozidos, a boca aberta num sorriso largo demais, mostrando dentes que escorriam como se fossem feitos de chocolate deixado no sol. Você sabia que eu estava aqui, ele sussurrou, e a voz não vinha daquela boca derretida, mas de dentro da minha própria cabeça. O cheiro piorou quando ele começou a se mover. Seus dedos, longos com as unhas negras e soltando-se da carne, se enterraram no teto de gesso, deixando marcas escuras e pegajosas enquanto se arrastava em minha direção. Gotas de algo que não era sangue pingavam no meu cobertor, queimando pequenos buracos no tecido como ácido. Eles me esqueceram no 12º andar. A voz ecoou, agora com um tom de criança chorando. Eu escorri pelos canos, pelos cantos, esperando. Minha paralisia quebrou no momento em que a primeira gota daquela coisa caiu no meu rosto. A dor foi instantânea, como um cigarro apagado na pele. Gritei e rolei para fora da cama, caindo no chão com um baque. Quando olhei para cima, ele estava se esticando, o corpo se deformando como um chiclete, os braços se alongando de maneira impossível para me alcançar. Corri para a porta do quarto, mas ela estava trancada, e eu jurava que tinha deixado aberta. Você sabia. A voz veio de todos os lados agora. Todo mundo no prédio sabe. Eles ouvem meus passos à noite, meus pingos nas paredes. Virei-me e vi que ele estava se soltando do teto, caindo em uma massa amorfa no meio da minha cama. O colchão começou a fumegar onde ele tocou. Foi quando percebi as manchas no teto do meu apartamento que o proprietário disse serem infiltrações antigas. Os barulhos estranhos que os vizinhos reclamavam, mas nunca investigavam. Até o cheiro que eu atribuía aos canos velhos. Ele estava aqui o tempo todo. A massa começou a tomar forma novamente. Braços saindo do torso derretido, a cabeça se erguendo como vela derretendo ao contrário. Eu era o 29º. Ele sussurrou agora com voz de homem adulto. O que escorregou na escada de incêndio.
O que derreteu. Minhas mãos encontraram algo atrás de mim. A chave da porta. Girei ela com força, sentindo a maçaneta gelada mesmo no calor da noite. Quando a porta se abriu, uma onda de ar quente me atingiu. O corredor estava escuro, mas eu podia ver as paredes, cobertas de marcas escuras, como se alguém tivesse passado mãos sujas por toda a superfície. E no final do corredor, em frente ao elevador, uma figura alta e escura, com o contorno de um homem em chamas. Corra! O homem derretido sussurrou atrás de mim, sua voz agora cheia de dentes afiados. Assim vai durar mais. Saí correndo descalço pelo corredor, passando pelos apartamentos silenciosos. Algo quente e pegajoso pingava no meu ombro. Quando olhei para cima, vi o teto do corredor respirando. Era tudo ele, o prédio inteiro. No dia seguinte me mudei. Deixei tudo para trás, roupas, móveis, até meus documentos. Mas às vezes, quando acordo às 13h17 da manhã, ainda ouço o ploque no teto do meu novo apartamento. E se olho rápido o suficiente, vejo uma mancha úmida se formando no canto, crescendo, escorrendo, esperando. Acordei sufocado. Eram 3h33 da madrugada e algo pesava sobre meu peito, esmagando meus pulmões como se uma laje de concreto tivesse desabado sobre mim. O quarto estava escuro, mas não o suficiente para esconder o vulto agachado em cima de mim. Uma silhueta encarquilhada, cabelos finos e esparsos pendurados como teias de aranha sujas. O cheiro de carne carbonizada tão forte que me fez engasgar. Tentei gritar, mas só saiu um gemido rouco. Foi quando ela inclinou o rosto e a luz da lua revelou o que restava de seus traços. Seu rosto era uma máscara de cera derretida, pele escorrendo em sulcos profundos, lábios colados aos dentes em um sorriso permanente, um olho branco e inchado como ovo cozido. O outro apenas um buraco negro e fumegante. Suas mãos, com dedos longos e negros como carvão, apertavam meu pescoço, não para me estrangular, mas como quem segura algo precioso. Você dorme no meu lugar, ela sussurrou, e sua voz era o crepitar de fogo em madeira verde, o cheiro de gasolina e carne queimada saindo em ondas de sua boca torta. Eles me empurraram, me deixaram queimar. Agora você vai sentir. Minha mão tateou desesperadamente o criado mudo, derrubando o celular no chão. A tela se acendeu, iluminando brevemente o quarto. E foi pior. Ela não estava só em cima de mim. Estava em mim. Parte de sua carne derretida escorria para minha pele, grudando como piche quente. Seus dedos afundavam em meu peito como se meu corpo fosse massa de pão fresca. O pânico me deu forças. Empurrei com todas as minhas energias e senti algo rasgar, como velcro sendo aberto. Mas ela não saiu. Parte dela ficou colada em mim, negra e pegajosa. A velha caiu de lado na cama, seu corpo fazendo um barulho úmido contra os lençóis. Ri, um som de panelas sendo arrastadas no asfalto. Você já está marcado, disse, apontando para minha pele, onde seus dedos tinham deixado marcas negras que fumegavam levemente. Agora eles vão te ver também. Ela começou a se arrastar para fora da cama, movimentos espasmódicos como um inseto com asas queimadas. Foi quando vi seu corpo inteiro, o vestido de flores colado ao torso pelo calor, as pernas retorcidas e fundidas em uma massa única, arrastando-se como um saco de ossos quebrados. Os outros moradores nunca te contaram? Swing, ela cochichou enquanto se arrastava para o corredor, deixando um rastro de fuligem e algo brilhante que cheirava a gordura derretida. Esse prédio inteiro é um caixão vertical, e você acabou de abrir a tampa. Corri para o banheiro e quase vomitei ao me ver no espelho. As marcas em meu peito não eram queimaduras. Eram dedos, pequenas impressões digitais negras que se moviam sob minha pele, como vermes sob um lençol. No corredor,
Ouvi arrastares se multiplicarem. Não era só ela, eram todos eles. Quando os bombeiros encontraram meu corpo 3 dias depois, carbonizado em posição fetal dentro do elevador, disseram que a porta do meu apartamento estava intocada por fora, mas completamente queimada por dentro. O legista nunca entendeu como o meu relógio parou exatamente às 3h33. Mas eu sei. Ela veio buscar o que é dela. E agora, toda vez que alguém se muda para o antigo edifício Joelma, eu vejo pelos cantos escuros do elevador enquanto ele sobe. Às 3h33 da madrugada, quando os portões se abrem sozinhos e o cheiro de carne queimada enche o corredor. Você dorme no nosso lugar.